Aleluia. O Senhor tem um chamado para a vida de cada um de nós. E o Senhor nos chamou, nos escolheu para pregarmos a sua palavra. Aleluia. E sempre no culto de ceia nós somos acostumados a ouvir a mensagem sobre a morte de Cristo, pois ela é fundamental. Porque falar de Cristo é o centro da palavra de Deus. Toda a mensagem de todo pregador, ela tem que ser Cristo ao centro. Cristo tem que estar no meio da mensagem, porque senão ela não fica completa. Porque Ele é tudo, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então toda a ceia nós ouvimos falar da morte do Senhor, pois Ele mesmo foi que disse que deve ser feito esse ato simbólico até que Ele retorne, até que Ele volte e leve a sua noiva para morar com Ele na glória, porque esse é o nosso objetivo de estarmos aqui hoje esperando. E esse hoje também é uma alegria para nós, quando nós nos lembramos que Cristo deu a sua vida para nos resgatar. Nós que éramos pecadores, que já estávamos instituídos da glória de Deus, que a única recompensa para nós seria a morte, mas Ele veio e morreu na cruz e recebemos a vida eterna por intermédio dele, porque nos amou. Aleluia. Mas esta noite eu quero não fugir, aleluia, da palavra do Senhor, mas quero falar sobre o tempo de Deus, aleluia, o tempo que o Senhor escolheu para realizar os seus objetivos na nossa vida, porque nós sabemos, como lemos agora, que há um tempo para tudo na nossa vida. Há tempo para cada um de nós alcançarmos as nossas conquistas, para alcançarmos os nossos objetivos. E quero começar falando sobre o tempo em que nós devemos esperar Deus agir em nossas vidas. Estamos vivendo tempos hoje, irmãos, que a pressa, aleluia, a pressa tem invadido nossos corações, a mente do ser humano, em que o ser humano não pode mais esperar, que o ser humano não tem mais a paciência de esperar. Muitos porque perderam a fé, deixaram de acreditar em Deus, que Ele vai cumprir. Deixemos de observar os tempos. Nós sabemos que o tempo é dividido em três partes: passado, presente e futuro. Aleluia, o passado não voltará mais, mas o hoje, aqui, agora, esse é o presente, aleluia, que vai fazer a diferença na nossa vida agora. Aleluia, porque depois desse culto, como ouvi um pregador dizer, essa realidade que nós estamos vendo aqui, ela não existirá mais amanhã, apenas na nossa mente. Então hoje é o momento de você aproveitar para glorificar a Deus, de rever os seus conceitos, de fazer uma retrospectiva da sua vida e ver o que está faltando para melhorar, porque o nosso tempo não será amanhã, não será o passado que ficou, mas será o agora. Nós devemos aproveitar cada momento da nossa vida sendo agora. Eu vi uma frase que alguém postou no Facebook dizendo assim: qual é o melhor tempo da minha vida? O melhor tempo da minha vida é hoje, é agora. Então o tempo de nós aproveitarmos seja esse o tempo agora. Todos nós passamos pelo teste do tempo, todos nós temos que passar por esse processo, porque senão o ser humano não confia em Deus. Se não houver o teste do tempo, se tudo que nós fizéssemos fosse assim, seria muito bom. Por isso que muitas das pessoas aceitam a Cristo, mas tem que buscar a mudança, porque ninguém muda, meus amados irmãos, com um toque de uma varinha de condão. Aceitou a Cristo, o homem já virou santo totalmente. Ele tem que buscar a mudança, e quando se busca a mudança, nós entramos no processo do tempo, do aperfeiçoamento. Então a pessoa tem que começar a se analisar, e com o tempo ele vai buscar a perfeição através da palavra de Deus. Todos nós devemos passar por esse processo. O tempo vai dizer sobre nós. Com o decorrer do tempo nós vamos melhorando como cristão. Não podemos ficar pior, devemos melhorar, porque a palavra do Senhor fala que nós devemos buscar, aleluia, não ser mais como crianças, aleluia, mas sim como pessoas maduras em Cristo, na fé de Deus, aleluia. A palavra do Senhor eu quero falar, trazer a lembrança dos irmãos Moisés, ou por que não Abraão, que teve que passar pelo teste do tempo. Que teste do tempo? Abraão, um homem que não tinha filhos, mas um homem que foi chamado por Deus para ir para uma terra que ele não conhecia, uma terra distante. Mas ele creu na palavra do Senhor, ele não tinha filhos e Deus lhe prometeu um filho. Mas Abraão teve que passar pelo processo do tempo em que ele esperava essa promessa. Será que Deus não está me vendo? Será que Deus
consegue, não vai me dar o meu filho logo. Ele teve que passar o teste do tempo, amadurece o cristão. Cristão que não passa pelo teste do tempo, logo que ele começa a ser provado, ele abandona a fé. Por isso que o teste do tempo é para nos amadurecer e ver se estamos firmados. Quando Abraão, um homem considerado como o pai da fé, alguém que no Antigo Testamento Deus chama ele de meu amigo, como ele vê que a promessa demora, Sara sabia da promessa, porque o próprio Deus falou para ela. Quando falou que ela ia ser mãe, ela riu, porque ela já era de idade. Então o Senhor falou, por que tu riste? Ela disse, porque eu já sou de idade. Deus fala, há alguma coisa impossível para Deus? Então para Deus não há nada impossível. Agora que o tempo de Deus, meu querido, não é o nosso tempo. E às vezes nós queremos colocar Deus no nosso tempo, e não é bem assim, até porque um dia nosso, aleluia, é 24 horas, e um dia para Deus é 1000 anos, é um dia divino, o dia dele é 1000 anos. Então há muita diferença do tempo de Deus para o nosso tempo. E ela querendo acelerar o propósito de Deus que acontecesse, ela diz, olha, não tenho filhos e eu acho que não vai acontecer logo, então toma aí a minha serva e tem filhos com ela, então eu vou tomar ele como meu filho. Então tenta, aleluia, acelerar o tempo de Deus, e não era o tempo de Deus, e trouxe o que? Transtorno, trouxe dificuldade, problema para a família, porque não esperou o tempo de Deus. Tem muita gente, eu trouxe essa palavra esta noite, irmão, porque Deus está falando que às vezes tem muita gente nesta noite aqui, que talvez está apressado, querendo tomar uma decisão precipitada, mas o Senhor nesta noite está te alertando, não toma uma decisão precipitada, espera o tempo de Deus. Espera o tempo, consulte o Senhor, para que você possa tomar essa decisão, senão pode trazer problema para a sua vida. Mas na frente você pode chorar amargamente, porque não esperamos o tempo de Deus. Mas chegou para Abraão o tempo de Deus, no momento em que Deus estabeleceu para ele, para que acontecesse. No momento certo, Deus vai cumprir as promessas na nossa vida. No momento certo, Deus vai cumprir o que nos prometeu. Mas há o processo do tempo. Moisés passou 40 anos, irmãos, no Egito. 40 anos ali no palácio, tendo uma vida de príncipe. Mas aí ele estava lá 40 anos e aprendeu um pouco dos egípcios, e aprendeu um pouco com a sua mãe, porque quem criou ele, quem amamentou ele, quem falou quem ele, de que povo ele era, foi a sua própria mãe. Joquebede dizia, olha, você não faz parte desse povo, imagino eu, você é hebreu, você faz parte do povo de Deus. E Moisés foi crescendo com aquilo na cabeça, foi crescendo e vendo os egípcios maltratando os seus irmãos, e eu acredito que ele pensou, se eu faço parte desse povo lá, e estou morando aqui, vendo eles maltratando o meu povo, chega um momento, aleluia, Deus falou que Moisés seria o escolhido, que iria libertar aquele povo, mas Moisés achou que seria no braço mesmo, no punho. Quando ele viu alguém judiando de um judeu, de um hebreu, ele foi lá, pegou e matou o egípcio, e enterrou na terra. E muitas das vezes nós queremos agir da nossa forma, queremos agir do nosso jeito, e não é do nosso jeito que Deus vai cumprir o que Ele prometeu na nossa vida, é do jeito dele. É só nós nos colocarmos na brecha que Deus vai cumprir, mas é da forma dele. Às vezes Deus está agindo na nossa vida e nós não estamos entendendo, nós estamos perguntando, será que é assim mesmo? Será que é desse jeito, meu Deus, que as coisas vão acontecer? Mas não, é do jeito de Deus. Às vezes nós não entendemos, mas vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, vai glorificando, vai vindo para a igreja, não está entendendo, mas o propósito de Deus, irmãos, não precisa nós entendermos, nós temos que aceitar, porque será bom para nós. Às vezes o que é bom para Deus, que Deus sabe que é bom para nós, nós não entendemos, mas é melhor aceitarmos, porque Deus sabe todas as coisas. A igreja pode glorificar a Deus. Não entendemos muitas das vezes o propósito de Deus, e Moisés, quando faz isso, ele foge e passa 40 anos no deserto, aprendendo com Deus no deserto, pastoreando ovelhas, na solidão, irmão.
É muito comum, às vezes, temos amigos, conhecemos pessoas, existem momentos em que você vai estar sozinho. Eu aprendi uma coisa, que não tem momento melhor do cristão se chegar a Deus quando ele é sozinho, quando as pessoas viram a costa para ele. Meu querido, em vez de às vezes reclamar, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me visita, para com isso, para de reclamar, sabe por quê? Quem quer te visitar é Deus. É o momento, eu aprendi